Olá, eu sou a Juliana Luzil, eu sou nutricionista e mãe da Larissa, que hoje está com 1 ano e 9 meses. Vim a convite do Playdate para a gente falar sobre introdução alimentar. Esse assunto que é tão importante, que as famílias se preocupam bastante nessa fase e que também é importante a gente falar por causa que é o desenvolvimento do bebê, é o crescimento do bebê e principalmente nesses 2 primeiros anos de vida, a formação dos hábitos alimentares, tá? Então, eu gosto muito de falar que a gente pesquisa bastante, a gente vê informações atualizadas, né? Às vezes a gente vai conversando com as pessoas e tem informações que são mais antigas, alguns profissionais às vezes que são desatualizados, e a gente precisa sempre ter a base nos estudos atuais. Então, vou falar para vocês que principalmente hoje eu tô falando baseado nesse guia alimentar para crianças brasileiras menores de 2 anos, que foi lançado agora em novembro de 2019, no ENAM, no Rio de Janeiro, e foi um evento muito interessante. E precisamos falar sempre desse assunto e nos atualizarmos. Então, aqui eu estou hoje para ajudar as mães nesse assunto. Então, vamos iniciar. Então, a primeira coisa que eu sempre falo, né, para todas as mães quando pensam na introdução alimentar, é a importância de quando a gente vai introduzir esses alimentos, que são os sinais de prontidão da criança. Então, a gente vai respeitar a criança chegar aos 6 meses de vida, né? Então, no mínimo, tem que chegar aos 6 meses de vida para iniciar essa introdução alimentar. E também o corpo da criança, ele mostra alguns detalhes, né, algumas características que faz a gente perceber que ele está pronto para essa introdução alimentar. Então, o que seria isso, né? A gente fala que é sinais de prontidão. Ele poder pegar objetos, brinquedos ou outros objetos e levar à boca, isso é um dos sinais de prontidão, tá? Ele ter o controle total da cervical, então quando você coloca o bebê até de bruços no chão, num tatame, ele segura já a cabeça, então esse é um sinal de prontidão que está pronto para a introdução alimentar. O sinal de protusão da língua diminuído, então o que acontece? Um bebê, quando ele vai mamar, ele põe a língua bastante para fora, e isso é um sinal de proteção, né? Para ele não engolir algo, né? Ou que seja qualquer outro objeto e ter um engasgo. Então, ele faz esse sinal, só que assim, lembrando, o sinal ele existe, tá? Ele vai continuar com a protusão de língua, porque até ele vai continuar mamando, só que vai diminuir um pouco, então ele não fica colocando tanto a linguinha pra fora. Isso acontece em torno dos 3 meses, tá? Mostrar interesse pelos alimentos dos adultos, então ver que aquele alimento foi na sua mão, na sua boca e que desapareceu, né? Então, é importante a gente saber isso, né? A criança perceber isso. E o último sinal de prontidão, que é o sentar com o mínimo de apoio. Então, sempre quando eu falo, vem a informação de sentar com o mínimo de apoio. É você o quê? Colocar talvez algumas almofadas em volta do bebê e o bebê ficar, ele realmente segurar, né? E não ficar igual um João bobo caindo, né? Você coloca, ele cai. Coloca, ele cai, tá? Então, não pode ser dessa forma. Então, ele tem que sentar. Mas também não é totalmente sentado sem apoio nenhum. Algumas crianças conseguem, mas até os 9 meses a criança conseguir sentar sem apoio nenhum, também já é o suficiente, né? Aquela margem, né, que a gente fala do desenvolvimento. Então, sentar com esse mínimo de apoio, tá? É importante a gente esperar isso e isso mostra que o quê? Não é necessariamente no aniversário de 6 meses. Meu bebê fez 6 meses no dia 5. Eu já vou iniciar hoje a introdução alimentar. Não, a gente vai olhar para o bebê, a gente vai olhar para o desenvolvimento de cada bebê. E a gente sempre tem um acompanhamento individual de um profissional, né, como pediatra, que vai também te orientar quanto a isso. Caso alguém perceba que não tem algum sinal de prontidão, é sempre se referenciar ao profissional que está te acompanhando, tá? É importante a gente falar isso, porque às vezes a pessoa acha que tem que esperar muito mais. Não, não é muito mais, tá? Às vezes a pessoa espera. Eu digo que não é no aniversário, mas também não é esperar tanto tempo mais. Então, por exemplo, a minha filha, com 6 meses, imagina a minha ansiedade em fazer a introdução alimentar dela. Mas eu colocava e ela não ficava ainda. Então, eu respeitei, eu esperei, né, esse momento dela.
E aí, quando ela tava com 6 meses e 14 dias, eu achei que eu estava segura para fazer a introdução alimentar dela, tá? E aí eu fiz esse acompanhamento e ok, tá tudo bem. Igual crianças andam em idades diferentes, crianças se desenvolvem, engatinham, falam em idades diferentes, tem essa questão também da introdução alimentar, pra gente respeitar. Então, lembrando esses sinais de prontidão e aguardar os 6 meses de vida pra gente poder introduzir os alimentos, tá? Ok. Então, você percebeu que o seu filho já tem os sinais de prontidão, já tá fazendo acompanhamento, tá tudo certo. E aí, a primeira coisa que eu venho falar quando as pessoas vêm, conversam comigo para fazer atendimento, e eu falo assim, para segurar o sentimento, né? Então, pensar nesse sentimento de expectativa que a criança, que o bebê coma, tá? Porque assim, quando a gente tem uma expectativa muito grande, as mães, os pais, os cuidadores, avós que estiverem próximos, todas as pessoas que estiverem próximas, se a gente tem uma expectativa de fazer um pratinho, colocar para a criança comer e que ela coma aquilo, gera muita tensão no ambiente, tá? Então, a primeira coisa que eu vou falar, eu até vou falar isso um pouco mais pra frente, mas eu gosto de falar bem no início, porque a gente tem que segurar essa expectativa quanto à quantidade que essa criança vai comer, tá? Então, segurando isso, pensando que a introdução alimentar, ela começa nos 6 meses, mas o leite ele é o principal alimento até 1 ano, né? Então, a gente tem aí 6 meses para apresentar os alimentos para o bebê, né? Então, é um conhecimento dos alimentos, é uma introdução, onde ele vai sentir aos poucos esses alimentos. Então, o que eu gosto muito de falar isso, sobre esse sentimento, que é bem importante, né? Tudo que envolve a maternidade, a gente sabe que tem bastante, né, expectativa e que a gente tem que segurar e saber que cada indivíduo é de uma forma. Falando nisso, eu gosto muito de trazer esse estudo que fala sobre o quê? Os passos para comer. Então, o que acontece? O comer, ele é o último passo dessa escada, tá? Então, primeiro, o bebê, ou até a criança, ou qualquer outra pessoa, ele precisa tolerar estar no mesmo ambiente que aquele alimento, tá? Então, assim, o alimento tá no seu prato e a criança, tudo bem, tá com aquele alimento no prato da mãe ou do pai. Ele pode interagir com esse alimento, né? Então, esse é um passo, né, para ele chegar ao comer. Então, ele vai interagir, ele vai pegar esse alimento de alguma forma, ele vai cheirar, ele vai tocar. O cheirar, ele é muito importante. A gente percebe hoje em dia como a gente sente o cheiro dos alimentos e a gente lembra também de outras situações que a gente viveu, né? Então, o cheiro dos alimentos, ele é muito característico e a gente tem que saber que é importante a criança cheirar esse alimento. O tocar, né? Então, de que forma que a criança pode tocar nesse alimento e sentir, né, o que ele é, a textura que ele é, se ele é mais macio, como que tá a temperatura, né? Então, a criança, ela vai ter esse sentimento. O provar, e o provar, ele inclui o cuspir. Então, a criança pode colocar na boca e cuspir. E isso é normal. Isso faz parte do desenvolvimento. Isso não quer dizer que a criança não gostou daquele alimento, tá? Isso não quer dizer que, ela não gostou, eu não vou oferecer mais, tá? Então, faz parte do desenvolvimento, porque ela pode até, inclusive, provar, cuspir, provar de novo e continuar comendo, ou até de uma outra vez, tá? Naquele momento cuspiu, numa próxima vez que você for oferecer aquele mesmo alimento, ela pode já gostar. E o último passo é o comer, é o engolir, tá? Então, tem todos esses passos que é importante a gente falar pra gente pensar o quanto que a gente tem que respeitar ali o bebê, o desenvolvimento dele, e fazer esse momento da refeição um momento tranquilo para toda a família, tá? E aí, hoje eu vim falar sobre os 12 passos para uma alimentação saudável que o Ministério da Saúde recomenda. Então, qual que é o primeiro passo? O que é muito importante? A amamentação, tá? O leite materno, a gente sabe que ele é um melhor alimento do mundo, tá? Então, a gente fala muito sobre a amamentação no sentido do quê? Não é porque introduzir os alimentos que a gente vai parar essa amamentação.
A OMS recomenda que a amamentação seja exclusiva até os 6 meses e ela é recomendada até 2 anos ou mais, tá? Então, até os 2 anos, o bebê ele precisa do leite materno. E aí, quem vai decidir pelo desmame é a mãe e o bebê. É só esse binômio, só essas duas pessoas que podem decidir, tá? Então, assim, é importante a gente falar sobre amamentação, por causa que o leite ele ainda é o melhor alimento ali para o bebê, e enquanto ele vai introduzindo os alimentos, tá? Mas lembrando também que quem teve hoje, já teve uma impossibilidade, independente de qual motivo foi, de ter amamentado, o leite, que é a fórmula infantil, ela ainda é o principal alimento também até 1 ano, tá? Então, é importante a gente ressaltar isso, a gente valorizar a amamentação, mas a gente também falar que a introdução alimentar, ela ocorre da mesma forma para quem tenha já tem a introdução do leite de fórmula, tá? Então, acontece da mesma forma. Tem algumas diferenças que daí eu posso comentar, por exemplo. Então, assim, quem amamenta, o bebê que recebe o leite materno, você pode amamentar antes, durante e depois da refeição. Isso não tem problema nenhum, não dificulta a introdução dos alimentos. A criança não vai parar de comer por causa que ela tá mamando, tá? O leite, inclusive, materno, ele ajuda na absorção dos alimentos, ele facilita, né? Ele tem fácil digestão. Então, a criança, bebê mamou o leite e em seguida, ele não estando com fome, ele vai receber bem os alimentos, tá? No caso de fórmulas, quando a gente oferece, o bebê já tá com a fórmula do leite, né? A fórmula infantil, o que acontece? A gente precisa ter uma atenção na absorção do ferro dos alimentos, tá? Então, o que acontece? Nas refeições que tiver um aporte maior de alimentos com ferro, que seria o almoço e o jantar normalmente, a gente pede que o leite de fórmula seja guardado a ser ofertado de 40 minutos a 2 horas de distância dessa refeição rica em ferro, tá? É importante a gente falar isso porque o cálcio do leite de vaca, ele acaba atrapalhando a absorção do ferro. Do leite materno não tem isso, tá? Porque a lactoferrina até ajuda a absorção do ferro, tá? Mas é importante a gente falar. Então, o que muda realmente para quem estiver amamentando, para quem estiver oferecendo a fórmula infantil, é você, quando estiver oferecendo a refeição que tem ali rica em ferro, que normalmente é entre almoço e jantar, você vai aguardar para oferecer a fórmula do leite, tá? Mas é muito importante, essa foto inclusive também foi retirada do manual, tá? Do Guia Alimentar da População Brasileira. E é importante a gente falar isso. Aí, a gente vem com o segundo passo para uma alimentação saudável para essas crianças que estão em construção do hábito alimentar, né? Por que é tão importante até os 2 anos? É a formação do paladar, tá? É a construção do hábito alimentar. Então, é o que ela vai se acostumar. Então, o que tem que ser? A base da alimentação dessa criança tem que ser alimentos in natura ou minimamente processados, tá? Então, o que a gente vai fazer? O bebê, ele tem 6 meses, a gente vai introduzir primeiro os alimentos in natura. Quais são esses alimentos? Todos aqueles que vêm da terra, né? Então, tem tanto os legumes, as verduras, as frutas, tá? Como também os cereais que vêm da terra, as leguminosas, que são todos os feijões, grão de bico, lentilha, ervilha, tá? E as carnes, se a família, né, não for vegetariana, as carnes também são os alimentos in natura. Então, carne de boi, de porco, de frango, peixe e os ovos também, que eles estão grupo das carnes e ovos, né? Então, é importante a gente introduzir esses alimentos de forma que seja a base da alimentação do bebê, né? Então, que ele tenha esses alimentos como base. Então, ele fez 6 meses, a gente vai introduzir esses alimentos, né? In natura, sendo a base da alimentação, tá? Aqui uma fotinho bem bonita, né? De uma abobrinha, de um milho. O terceiro passo é falar sobre água, né? Então, a gente fala sobre saneamento básico também e a gente oferecer água com qualidade. E por que ele tá tão importante aí a água também? Então, assim, até os 6 meses, a criança só precisou do leite materno ou da fórmula infantil, tá?
Alguns casos o pediatra pode até recomendar, mas aí é um caso individual onde ele recomenda a água, tá? Então a gente vai falar de forma geral aqui na palestra, tá? A gente não pode falar de cada caso. Qual que é a importância de a gente falar sobre isso? A água, quando o bebê faz 6 meses, vai ter a introdução dos alimentos, vai ter a introdução de fibras, as fezes do bebê vai modificar, né? E ele precisa da introdução de água também. E a gente precisa que a água seja um hábito, né, para o bebê tomar. Então, ele precisa ter esse hábito de tomar água, né? Então, a gente vai oferecer num copo que seja adequado para quem estiver amamentando, para não ter confusão de bicos, por exemplo. E aí, a gente vai oferecer essa água in natura, tá? Sem estar misturada com nada, sem ser suco, sem ser água de coco, para a criança, para o bebê ter o hábito de tomar água, tá? Então, isso é bem, bem importante, né? Ele vai tomar muita água com 6 meses, com 7, com 9 meses? Não, ele vai tomar uns golinhos de água, tá? Mas é importante a gente sempre oferecer. E quando que a gente vai oferecer? Quando você estiver bebendo água, você vai oferecer para o bebê. Ou você vai determinar alguns horários também para você lembrar, né? Que sempre tem aquela mãe ou pai ou cuidador que não bebe tanta água também. Mas a gente determinar alguns horários ali para oferecer, deixar o copinho com água disponível, tá? É muito importante a gente falar sobre o consumo de água. Ok? Aí o quarto passo que fala é sobre o quê? O estímulo da mastigação. Então, é uma orientação muito importante para a introdução alimentar, porque tem uma orientação que é bem antiga e que muitas pessoas hoje em dia seguem. E que ao mesmo tempo, às vezes vem um cuidador, uma avó, uma tia e fala sobre isso. Ai, bate essa papinha do bebê, põe no liquidificador, peneira. Então, tudo isso já vem uma recomendação há um bom tempo e o guia ele vem para realmente avisar isso e acertar isso, tanto para a gente parar de usar o termo de papinha, por exemplo, e a gente fazer o quê? A gente vai pegar esses alimentos in natura, então eu vou pegar uma mamão aqui, como tá falando, vai pegar uma mandioquinha, vai pegar uma batata, e você vai amassar com um garfo, tá? Amassar com o garfo bem rusticamente, tá? E o bebê vai receber essa alimentação amassada com o garfo. Então, isso já é um consenso geral de que não pode nem peneirar, nem liquidificar a papinha do bebê. Então, a oferta do alimento é comida amassada, tá? Então, você vai pegar o alimento in natura, vai fazer todo o cuidado, né? E vai amassar com o garfo e vai oferecer para o bebê na colher, tá? O que é importante também é a gente respeitar essa autonomia do bebê e a gente não forçar a comer. Então, a gente vai pegar essa colher e a gente vai posicionar na frente da boca dele e ele vai se interessar e vai abocanhar, tá? A gente não vai distrair, eu falo sempre do aviãozinho, que é distrair a criança e coloca lá, enfia na boca dele sem ele querer. A gente está falando sobre uma introdução alimentar respeitosa, onde a gente vai deixar o bebê ser participativo nesse momento. Então, a gente vai deixar a colher na frente da boca dele e ele vai abocanhar essa comida. E no momento que ele não quiser mais, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, ele vai recusar essa comida, tá? Então, é muito importante esse estímulo da mastigação desde os 6 meses de vida. Se vocês decidirem por oferecer essa comida amassada, ela tem que evoluir a textura aos poucos, tá? Então, o que acontece? O bebê, quando ele tem 6 meses, ele ainda tem a palma bruta. Então, vamos falar de outra forma que a gente pode fazer a introdução dos alimentos, que é através do método BLW, que é o Baby Led Weaning, que é o desmame guiado pelo bebê. Muitas pessoas falam, né? O que é esse BLW? Então, o BLW ele é bem simples, tá? Ele não tem... ele foi uma teoria feita por uma enfermeira nos Estados Unidos, inclusive desse livro aqui, né? Foi uma tese dela, de mestrado. E aí ela escreveu esse livro foi traduzido aqui para o Brasil e foi difundido no mundo inteiro sobre a forma de você oferecer o alimento inteiro pro bebê e o bebê se alimentar, tá? Então, da mesma forma que é ocorrida a livre demanda dele do leite materno, ele vai pegar o alimento, ele vai levar à boca, ele vai se alimentar.
E quando a gente fala de BLW, a gente tem que pensar sempre em cortes seguros, onde ele possa pegar esse alimento e conseguir se alimentar. Aos 6 meses, ele ainda tem a palma bruta, que é o quê? Ele vai pegar o alimento, tá? Isso aqui é um exemplo de uma beterraba bem pequenininha, mas isso aqui é só para vocês saberem se for um alimento em palito. E aí ele vai, dessa forma, ter o alimento sobrando desse lado e desse lado. Então, ele vai comer aqui e vai comer aqui, nesse formato do belly down. A partir dos 9 meses, ele tem já um movimento de pinça. Então, ele já consegue pegar um alimento menor e colocar na boca, tá? E aí, a gente sempre tem que pensar nisso, por causa que o movimento de pinça, o movimento que ele tem na mão, a habilidade que ele tem de pegar um alimento na mão é a mesma habilidade que ele tem na boca. Então, se ele conseguir pegar esse alimento, ele consegue colocar na boca também, tá? Então, é importante que se você começar pela abordagem do BLW, você vai oferecer os alimentos inteiros, vai oferecer em cortes seguros, tá? Em textura segura para ele, e ele vai poder encaminhar isso. Mais para frente eu vou mostrar umas fotinhos para vocês, tá? E vai fazer a alimentação dele. Se você optou por comida amassada, que foi aquilo que eu estava comentando antes de começar a falar do BLW, se você optar por comida amassada, você vai amassar com um garfo, né? Esse legume, essa fruta dele. E aí, você vai, ao tempo, evoluir. Então, com 9 meses, ele já vai ter um movimento de pinça. Então, a gente sabe que com 7 meses, você já vai amassando menos. Com 8 meses, você já vai deixando mais grosseiro. Com 9 meses, você já vai deixando pedacinhos. Para com 1 ano, essa criança tá comendo a comida da família, tá? Então, é importante a gente falar sobre isso, por causa que não adianta a gente oferecer uma comida amassada no início, tá? E aí continuar com ela, tá? Então, a orientação é evoluir gradativamente até 1 ano comer a comida da família, tá? Aqui no manual mesmo, ele mostra um pedaço de mamão, né? Aqui ele tá amassado grosseiramente, eu acho que dá pra ver um pouco aí, tá? E aqui tem uma maçã cozida em formato de BLW. O guia alimentar, ele não cita diretamente o BLW, tá? Mas ele mostra várias fotos com comida em cortes seguros de BLW. Ele mostra fotos da criança se alimentando, tá? A própria criança se alimentando e crianças pequenas, tá? Bebês mesmo, bem pequenos, né? Porque o guia vai até 2 anos, mas mostra que, assim, o importante é você oferecer de uma forma segura para a criança, para o bebê, tá? E aí aqui, por exemplo, tem o disquinho de uma maçã cozida também. Qual que é uma outra recomendação? Não oferecer açúcar até os 2 anos de idade, tá? O que é isso, né? A gente sabe que o açúcar é um realçador de sabor, assim como o sal, tá? Mas o açúcar, ele não tem a necessidade de você incluir ele antes, tá? A criança, ela precisa criar o hábito de conhecer o sabor do alimento, tá? Então, ela precisa saber o sabor do abacate, tá? Não colocar açúcar demais nesse abacate e aí ela sentir só o sabor doce, tá? Então, assim, todas as frutas, elas são doces. Quando você compra frutas de época, principalmente, elas têm a frutose, que é um açúcar, né? Que a gente sabe que vem da fruta, que não precisa ser esse o açúcar simples da sacarose, o açúcar da inclusão, tá? Então, é importante a gente pensar nisso, né? Então, a criança criar o hábito de se alimentar, sabendo o sabor de cada alimento, tá? Quantos adultos a gente vê que não consegue comer um abacate sem o açúcar? Que não consegue comer um morango sem o leite condensado, né? Sendo que se você coloca um morango para uma criança comer, ela come. Um bebê, ele come bastante, né? O abacate também, ele vai provar e vai sentir o sabor daquele alimento, tá? Então, não tem necessidade de incluir açúcar, tá? E por isso que tem essa recomendação taxativa, tá? De não incluir açúcar até os 2 anos de idade, tá?
Então, a gente fala sobre não adoçar. E quando a gente fala não adoçar, é não colocar nenhum tipo de açúcar. Então, não importa se é açúcar refinado, se ele é mascavo, se ele é demerara, se ele é açúcar de coco, se ele é o mel, tá? O mel tem a recomendação, inclusive, que até 1 ano não ofereça para o bebê devido ao risco de botulismo, mas a gente continua com essa recomendação até os 2 anos devido ao adoçar, tá? Então, não tem a necessidade de você adoçar os alimentos. Então, assim, ela vai criar um hábito alimentar bem mais favorável para conhecer os alimentos in natura. E fazendo dessa forma, ela vai no futuro poder fazer escolhas melhores, tá? Ok? Então, vamos lá. O não oferecer ultraprocessados é um outro passo que eles recomendam, né? Então, o guia alimentar para a população brasileira, feito em 2016, ele já vinha a orientação para a população diminuir o uso de ultraprocessados. Ele já veio com essa divisão, eu não sei se todos vocês conhecem, mas assim, os alimentos eles são divididos da forma de processamento dele. Então, tem o alimento in natura, que é aquele que vem da terra, igual eu já comentei com vocês lá no começo. O minimamente processado, quando você coloca algum alimento, de alguma forma, alguma adição, né, de algum alimento. O processado, então, aquele feito na indústria, e o ultraprocessado, tá? Então, aqui eu trouxe um exemplo pra gente do guia também. Então, o morango, ele é in natura. A geleia do morango, ela já é processada porque ela tem o açúcar, ela já foi feita de alguma forma, ela pode ser caseira, né? Se ela for minimamente processada. Ela pode, na indústria, ser incluída de aditivos e outras coisas. E o ultraprocessado, que daí seria o queijo petit suisse, sabor morango, e que a gente sabe que de morango ali não tem praticamente nada, né? Então, a porcentagem de morango que você vai ter num queijo petit suisse é muito pequena, tá? Então, vem essa recomendação, né? Como a gente já tinha no guia da população brasileira para evitar, agora o guia para as crianças menores de 2 anos vem para não oferecer, tá? Então, até os 2 anos, a criança não precisa conhecer o que é macarrão instantâneo, o que é biscoito, o que é queijo petit suisse igual esse, tá? Então, ela não precisa conhecer esses alimentos. E como que a gente vai saber? Sempre pela lista de ingredientes, tá? Então, um alimento que ele tem muitos ingredientes, ele acaba sendo ultraprocessado, tá? Um alimento que ele tem poucos ingredientes, ele acaba indo nesse grau de processamento, tá? Então, fazendo a introdução alimentar com os alimentos in natura, aos 9 meses, 8, 9 meses, você já pode ir introduzindo algumas receitas, tá? Mas receitas feitas em casa, então um pão caseiro, um biscoito caseiro, um bolo caseiro, um bolo adoçado com uma fruta seca, por exemplo, tá? Então, você pode fazer essas receitas em casa, tá? E só a partir de 2 anos, ou quando nunca, né, até, você pode, não precisa apresentar esses alimentos para as crianças. Pode ser que em algum momento ela conheça, mas o quanto ela estiver aproximar mais de alimentos in natura, é melhor. Um outro passo que o guia vem, que eu acho muito bonito, né, eu acho que dá para ver bem a foto aqui, a família, né, cozinhar em família, né. Então, tá aqui o pai, né, cozinhando, a mãe, as crianças de forma totalmente segura, né, trazer essas crianças para a cozinha, né, trazer essas crianças para elas conhecerem os alimentos in natura. E isso cabe também você fazer as compras, né, com as crianças, mostrar esses alimentos para as crianças, elas conhecerem o que é um alimento in natura, né. Eu faço muita atividade com as crianças e às vezes levo beterraba, e elas falam assim, o que é isso? Porque não conhece, só conhece a beterraba cortadinha no prato, né? Ou a beterraba raladinha, e não conhece o alimento, né? Então, essas frutinhas de feltro, elas servem para isso, né? Que eu sempre tenho, que é justamente para fazer as brincadeiras, mas só para comentar assim com vocês, né? E as crianças precisam conhecer os alimentos in natura, né? Elas precisam saber os temperos que existem, né? Elas precisam participar dessa introdução, porque isso aguça a curiosidade da criança. Então, ela vai querer experimentar. Se ela só chegar pro cadeirão e começar a comer aquilo, ela não vai ter, né, essa interação. Então, é muito importante a gente ter essa interação e conforme for evoluindo, né, a idade, respeitando cada idade do bebê. Mas aí a gente fala desse outro passo, que é o quê? É a experiência positiva. Então, eu trago essa criança que ele até fala, é comendo sozinho, né?
Então, tá vendo aqui o pratinho da criança, onde a gente não tem tensão na hora da refeição. A gente não tem um adulto ali tenso que a criança comeu ou não comeu, quantas colheres comeu. Ai, meu Deus, ele não comeu tantas colheres quanto eu estava imaginando, que é aquilo que eu falei da expectativa lá no começo, né? Então, é importante a gente falar sobre isso, por causa que essa expectativa gera tensão. Então, assim, quem consegue comer com uma outra pessoa em cima, assim, olhando? Então, a gente traz muito isso. Então, por exemplo, o BLW, eu acabei não comentando lá na frente, mas é imprescindível que para o BLW acontecer, tenha um adulto comendo, porque a criança vai aprender pelo exemplo, tá? E para papinha também, gente, é fazer o prato do bebê, é fazer o seu prato e você ir comendo, e você vai dando a colher, e você vai vendo, e deixa ele se sujar, e deixa ele, né, interagir com a comida. Lembra aquela escadinha que eu mostrei, né, os passos para comer? Então, dessa forma que ele vai conseguir comer, né? E se interessar pelo alimento, tá? Então, ser uma experiência positiva para a família. Então, por isso que eu falo muito dos cuidadores, das mães, dos pais, dos avós, dos tios, né? Babá também, orientar que para ter essa tranquilidade, orientar a escola que não precisa raspar prato, né? E respeitar que o bebê tem essa quantidade. E aí, falando desse respeito pela quantidade, que o bebê que vai determinar a quantidade que ele vai comer, é a gente falar dos sinais de fome e saciedade. Então, nós nascemos com o controle da fome e da saciedade. Então, nós sabemos até onde a gente come. Ok, estou saciado, não preciso mais do alimento. Eu estava precisando dessa energia vindo dos alimentos, porque eu gastei essa energia. Agora eu já comi, eu já estou satisfeito. E o que acontece? A gente perde com o tempo. Então, a gente vê hoje muitos adultos que não têm, né, esse controle da saciedade, né? E come, como a gente vê, né? Come da vontade, rodízio, né? A gente come até aquela sensação de ceia de Natal, né? De comer muito. Então, assim, a criança, ela tem sinais de fome. Ela chora, né? E chorar, a gente sabe que a criança chora por vários motivos, mas um deles é a fome. Inclina-se para frente quando a colher está próxima, que é aquilo que eu falei da alimentação responsiva, da alimentação onde a criança é participativa, né? Segura a mão da pessoa que está oferecendo a comida, abre a boca, ela quer aquele alimento. E os sinais de saciedade, quando ela vira a cabeça, então ela realmente não quer aquele alimento, ela não quer mais se alimentar, né? Ela perde o interesse na alimentação, né? Ela pode fechar a boca, ela pode cerrar a boca, né? E fazer até sinal de não e não querer mais aquele alimento, tá? E aí a gente respeitar. Então, o que a gente faz? A gente ofereceu. Ah, não quis? Eu vou oferecer outra coisa que tem aqui no pratinho. Ah, não quis? Ok, eu espero mais um pouquinho e ofereço de novo. Ok, não é forçar. Uma coisa é você oferecer, outra coisa é você forçar. Então tá. Aí agora a gente vai falar sobre a higiene dos alimentos. Então, qual que é a importância da gente oferecer um alimento bem higienizado para os bebês, tá? Todos os alimentos in natura, igual a gente comentou, né? Que são aqueles alimentos que vêm da terra, fruta, legumes e verduras, eles precisam ter uma higienização. Então, o que vocês vão fazer? Todas as verduras, vocês vão lavar folha a folha, tirar terra, tirar resíduo, tirar algum bichinho que apareça. Legumes e frutas, você pode até usar uma escovinha de lavar roupa, compra uma nova, deixa só para cozinha e aí esfrega no legume, né, para tirar algum restício que tenha. Vocês vão deixar imersos ele numa solução clorada, que pode ser com hipoclorito de sódio ou com água sanitária. E vocês vão deixar ali por 15 minutos e seguir a orientação do fornecedor. Então, você pode comprar esse hipoclorito de sódio no supermercado, sempre tem ali na parte de frutas, legumes e verduras. No posto de saúde também oferece hipoclorito de sódio. Ou você pode usar água sanitária. Por exemplo, a água sanitária 8 ml para cada 1 litro de água. Então, uma colher de sopa para cada 1 litro de água. Deixa imerso por 15 minutos. Então, vai matar aquilo que a gente não vê, né? E depois disso, vocês vão enxaguar novamente e já está pronto para consumo, tá? Então, é bem importante essa parte de higienização, por isso que vem orientado no manual. Alimentação saudável também fora de casa. Então, o que acontece? Muita gente me pergunta, e aí, eu vou fora,
eu vou sair, eu vou num restaurante, eu vou em algum lugar, como que eu faço, né? Então, assim, a gente tem que procurar ambientes que estejam adequados, principalmente essa parte de higiene que eu acabei de falar, e procurar alimentos saudáveis, né? A primeiro momento, muitas famílias levam esses pratos, né? Essas preparações, levam coisas fáceis, coisas práticas. A gente sempre precisa dessas dicas, né? De coisas práticas para levar. Mas assim, sempre procurar também, mesmo fora de casa, que, por exemplo, não vá para um fast food, não vá para uma alimentação que não seja tão adequada, tá? Aí na fotinho aqui estão até crianças em escola, né? Então a gente sabe que em escola também tem que ter todo esse cuidado, né? Então essa orientação para as escolas que vocês forem colocar as crianças, as escolas que são do governo sempre tem uma ótima orientação da equipe de nutricionista. E aí sempre procurar essas escolas particulares, por exemplo, tem uma nutricionista ali responsável pelo cardápio, responsável e seguem essas orientações, por exemplo, de não liquidificar, de não peneirar a refeição, as preparações. Agora, o proteger de publicidade. Então, isso a gente começa a falar já na introdução alimentar, mas a gente está considerando já aquela criança até 2 anos, tá? Então, assim, o quanto é importante a gente não vincular, proteger essa criança da publicidade no sentido de não vincular personagens com as empresas, sabe? Com os alimentos, para eles quererem aqueles alimentos que são industrializados por causa das embalagens. Aqui, por exemplo, eu acho que no vídeo acaba não vendo muito bem, mas é uma parte do guia que eu trago também, porque assim, por que as crianças se interessam, por exemplo, pelo macarrão instantâneo, né? Que a gente citou lá, que é um ultraprocessado. E por que não se interessar por um macarrão, né? A gente consegue macarrões, por exemplo, como cabelo de anjo, né? Para ter um cozimento rápido também, não tem a necessidade da gente comprar o macarrão instantâneo, tá? E oferecer isso para criança. Aqui tá falando que, por exemplo, o macarrão comum, ele tem a sêmola de trigo, corantes naturais, jurucum e curcuma, tá? O macarrão instantâneo, ele tem a farinha de trigo, gordura vegetal, sal, alho em pó, regulador de acidez, carbonato de potássio e de sódio, estabilizante tripolipofosfato de sódio, pirofosfato tetrassódico e fosfato de sódio monobásico, corante sintético idêntico ao natural, beta-caroteno, e no tempero estão presentes mais 11 ingredientes. Então, às vezes tem quem fala que eu não uso o temperinho do macarrão instantâneo, mas eu como o macarrão. Então, assim, ele também tem bastante gordura, ele tem bastante sal e depois ele tem vários tipos de sais aqui. Então, assim, mostrar isso, né? Que a publicidade, mesmo se a criança começar a ver em algum local, alguma coisa, a gente poder proteger as crianças desses alimentos e também não vincular a personagens, tá? Então, aqui acabou os 12 passos, tá? De uma alimentação saudável, recomendado pelo Ministério da Saúde. Como eu falei, ele é desse guia alimentar, né? Tanto que ele tem o folhetinho aqui dos 12 passos para uma alimentação saudável, tá? Então, foi isso que eu falei para vocês hoje. E aí, eu trouxe mais algumas coisas que eu costumo falar, tanto em consulta, quando eu faço atendimento de introdução alimentar em formato, né, de workshop. Então, esse aqui foi o que eu fiz no workshop. Então, eu faço todos os cortes de BLW, mostro como que a gente pode oferecer, que são cortes seguros, né? A gente tem que pensar na textura que a gente vai oferecer esse alimento do BLW também. Então, não pode estar muito duro e também não pode estar muito cozido, porque também a criança vai acabar amassando, tá? E de forma que seja seguro, né? O tomate cereja, a uva, do jeito que a gente faz o corte para a criança poder comer através do BLW desde o início. Aqui eu também tenho do manual, do guia, tá? Alimentar para a população brasileira, crianças menores de 2 anos. Então, aqui vem o quê? As imagens a seguir mostram exemplos da refeição com consistências diferentes por idade da criança, tá? Então, aqui eu tenho de 6 meses, onde eu tenho aqui os 5 grupos alimentares com a comida amassada com garfo. Com 8 meses já vai virando uns pedacinhos, tá vendo? Já não tá mais amassada. Com 1 ano é igual a comida da família. Então, tem a cenoura em rodela, tem a couve aqui, tem o feijão normal, o arroz, tá? E aqui é um prato de adulto. É só para vocês terem uma ideia, esse é um prato de adulto e esses são pratos de sobremesa. Mas a gente sempre tem que pensar que a gente vai montar o pratinho para essa criança, para esse bebê. Mas quem vai saber a quantidade é realmente ele que vai saber a quantidade que ele vai estar consumindo, tá? Mas eu trouxe esse para justamente falar sobre a consistência que a gente tem que evoluir quando a gente oferece o amassado.
Aí eu trago mais uma frase, né, do Dr. Carlos Gonzalez, que é um pediatra espanhol muito conhecido, escritor de vários livros, tanto de amamentação, quanto O Meu Filho Não Come também, que é um livro bem interessante, e ele fala, nunca obrigue uma criança a comer. Essa foto aqui sou eu e minha filha, Larissa. A gente estava lá no Enan, em novembro de 2019, fazendo no congresso, né, no lançamento desse guia, e ele estava lá autografando os livros, então eu tirei uma fotinho com ele. E aí eu deixo um recadinho para vocês, que é um recado meu, que a hora da refeição é um momento de estímulo e é o desenvolvimento cognitivo e motor. Então, da mesma forma que a gente coloca uma criança no chão para ela poder aprender a andar, da mesma forma a gente vai expor os alimentos para ela poder aprender a comer, tá? Encare como uma experiência e curta o desenvolvimento do bebê. Então, assim, trouxe um bebê bem sujinho aqui, tá? Porque o bebê vai pegar comida, ele vai passar no cabelo, ele vai mexer. E assim, é importante, independente da forma que você escolher fazer a abordagem que você escolher para fazer a introdução alimentar, sendo por BLW ou por comida amassada, vai ter um pouco de sujeira, a gente pode fazer várias formas para não ter tanta sujeira. A gente põe um aventalzinho, que daí você acabou a refeição, você tira o aventalzinho de plástico, pronto, a roupinha tá limpa. Você pode pôr um plástico no chão, ou aqueles tapetes, porque o alimento que ele derrubar no chão, que isso não quer dizer que ele não gostou, mas sim que ele joga mesmo o alimento no chão, é normal, você possa está aquele plástico, você sabe que está limpo, você pode devolver ele e ele continuar explorando aquele alimento. Então, você pode fazer técnicas para resolver para você, mas não se importar realmente com sujeira, com bagunça, desperdício você pode controlar. Então, seria esse o meu recadinho para vocês, tá? Então, meu muito obrigada, tá? Obrigada ao Playbase também por estar aqui com vocês. E estou disponível, minha rede social no Instagram Nutri_Juliana Luzil. Quiserem, me chamem, me tirem as dúvidas. Realmente hoje o tempo aqui não é grande, né? Não pode ser grande para eu poder falar tudo que eu costumo falar. Mas assim, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo. Entre em contato pelo Instagram, pelo Facebook, que eu vou responder com o maior prazer, tá bom?